espero que agora, após o recesso, todos venham cheios de energia, né? Com as energias renovadas e com muito ânimo para a gente continuar, para a gente prosseguir no segundo semestre. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o capítulo 15, que fala sobre como os seres vivos são classificados pela ciência. A classificação dos seres vivos, então, ela envolve o estudo das espécies. A biologia, ela conhece pouco mais de 2 milhões de espécies que já foram descobertas, estudadas e descritas. Porém, esse não é o número real, né? O número total de espécies que já existiram sobre a superfície do planeta Terra. Porque muitas espécies surgem enquanto outras estão sendo extintas e existem muitas espécies que foram extintas muito mesmo antes de serem descobertas e estudadas. Historicamente, a classificação dos organismos vivos se iniciou na antiguidade. Nesse período, os gregos, que eram os grandes estudiosos, eles acreditavam que existiam 3 grupos em que a matéria se encaixaria: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Reino mineral seria tudo aquilo, então, que era uma matéria inanimada. Reino animal e vegetal seriam, então, os organismos vivos. E para diferenciar esses organismos, eles utilizavam o parâmetro que era a capacidade de se mover. Ou seja, se um organismo se movimentava, era classificado como animal. Se era fixo, era classificado como vegetal. Nesse contexto, um dos principais estudiosos relacionados à classificação dos seres vivos foi o filósofo Aristóteles. Além de ser um grande filósofo, era um homem muito culto, muito estudioso, fazia muitas pesquisas e, ao longo de sua vida, ele foi então abandonando a vida social, política, a filosofia para se dedicar à investigação científica. Ele tinha um companheiro que era Teofrasto e eles dois então se dedicaram ao estudo da classificação dos seres vivos com base no parâmetro de movimentação. Aristóteles, nesse sentido, então, estudava os animais e Teofrasto estudava os vegetais. Aristóteles, então, ele ainda estabeleceu um segundo parâmetro para estudo dos animais, que era a presença ou não de esqueleto. Ou seja, então, além de dividir o animal, agrupar os animais dentro do reino animal, ele ainda criou 2 subdivisões. Então, a gente tinha os animais vertebrados, que possuem esqueleto, e os invertebrados, que não possuem esqueleto. Obviamente, a classificação ela não é uma ciência imutável. Ela veio evoluindo ao longo das descobertas da ciência e foram então sendo desenvolvidos e escolhidos parâmetros cada vez mais confiáveis para realizar a classificação dos organismos. Nesse sentido, então, surge um outro segmento dentro da ciência, que foi a sistemática filogenética, que a gente vai ver mais para o final. A taxonomia é parte da ciência que visa identificar os organismos e encaixá-los dentro de grupos com base, então, em similaridades, em semelhanças. Caso não exista um grupo onde encaixar esse organismo, ele é então criado um novo grupo para que ele seja inserido. A taxonomia ela surgiu através dos estudos do médico e naturalista sueco Linneu. Linneu, então, foi um cientista, que agrupava as espécies com base nas características semelhantes. Ele, então, se fixava nas características externas dos organismos para agrupá-los em diferentes grupos, Linneu, então, hoje se diz, que Linneu criou um sistema artificial de classificação, porque se baseava somente, então, nas características externas. Vale lembrar que Linneu ele era um cientista que defendia o criacionismo e o fixismo, ou seja, ele defendia que existia uma única divindade que criou todos os organismos e que esses organismos eles eram imutáveis, eles não se adaptavam, não existia evolução ao longo do tempo. Linneu estabeleceu grupos hierárquicos como gênero, ordem, classe e reino, utilizando semelhanças anatômicas
e considerando então só as características externas dos organismos. Ele desenvolveu o que são chamados níveis taxonômicos, que são os níveis nos quais os organismos são reunidos e agrupados. O nível mais básico e mais específico de classificação é o de espécie. E a ciência define, né, espécie como um grupo de indivíduos capaz de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. O cruzamento de espécies diferentes vai levar à geração de organismos que são chamados de híbridos. Híbridos porque são diferentes e também porque eles são inférteis. É o exemplo, então, do cruzamento da égua, que é a fêmea do cavalo, com o jumento. Quando eu cruzo a égua com o jumento, eu gero um híbrido, que pode ser ou a mula, no caso do sexo feminino, ou o burro, e ambos são, então, inférteis. Com relação aos níveis taxonômicos, nós temos esses aqui. Domínio seria o mais amplo e espécie seria o mais específico. Conforme vai se aproximando de espécie, vai aumentando o grau de parentesco evolutivo entre a espécie. E conforme se aproxima de domínio, vai aumentando a diversidade de organismos. Então, o domínio é o nível taxonômico mais abrangente. Dentro do domínio, nós temos os reinos. Os reinos abrigam os filos abrigam diferentes classes, as classes abrigam diferentes ordens, as ordens, por sua vez, abrigam diferentes famílias, as famílias abrigam diferentes gêneros que por sua vez, vão abrigar diferentes espécies. A apostila de vocês traz o exemplo do urso polar. Então, aqui a gente tem a classificação do urso polar desde domínio até espécie. O urso polar ele faz parte do domínio Eukarya, juntamente com outros vários organismos, como algas, cravo, borboleta, cogumelo, minhoca, peixe, ou seja, organismos das mais variadas espécies. Pertence ao reino Animalia, que também tem diversos animais. Pertence ao filo Chordata, à classe Mammalia, à ordem carnívora. Veja que esses exemplos vão se afunilando, ó. Eu estou reduzindo, estou tornando o grau de parentesco cada vez maior e com isso o número de espécies está se reduzindo. Então, pertence à ordem carnívora, família Ursidae, gênero Ursus. Dentre os exemplos que ele deu no início, pertencente ao gênero Ursus, eu só tenho duas, o urso polar e o urso pardo. E, finalmente, então, o urso polar pertence à espécie Ursus marítimos. Para chegar a essa nomenclatura a nível específico, existem regras de nomenclatura específica. E a gente sabe que os organismos, eles possuem nomes populares, que aí são dados pela população, com base até mesmo em regionalismo, e existem os nomes científicos. Por exemplo, um animal que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia é o bem-te-vi. Bem-te-vi é uma ave. Esse é um nome popular, porém o nome científico dessa ave é diferente. A nomenclatura, então, científica, né, foi estabelecida também por Linneu, foi proposta aí por Linneu segundo algumas regrinhas. Então, Linneu propôs que os nomes fossem escritos em latim, que fosse uma nomenclatura binomial, ou seja, formada por dois nomes, no qual o primeiro nome representa o gênero e o segundo nome, então, representa a espécie. O gênero sempre vai se iniciar com a letra maiúscula e o segundo nome sempre com letra minúscula. E sempre, dentro de um texto, esses dois termos, o nome, né, a espécie, essa nomenclatura binomial tem que estar destacada de alguma maneira, seja sublinhada em itálico ou em negrito. Aqui eu trouxe um exemplo da mosca doméstica. Então, um organismo que a gente está acostumado a ver dentro de casa, o seu nome popular é mosca doméstica e o seu nome científico é mosca doméstica. Vejam então que aqui está em itálico para diferenciá-lo do nome popular.
Eu gostaria de fazer com vocês a atividade 2 da página 315, que fala o seguinte: existem vários tipos diferentes de laranjas presentes no mercado: azeda, pera, lima, baía, japonesa e etc. Considerando as análises evolutivas, a laranja azeda, Citrus aurantium, é mais próxima da laranja comum, Citrus sinensis, ou da laranja japonesa, Fortunella margarita. Justifique sua resposta. Vamos fazer uma análise com base nas informações que o enunciado deu pra gente. Aqui eu tenho 3 nomes científicos: Citrus aurantium, Citrus sinensis, Fortunella margarita. Se eu for analisar com base em similaridades, as 3 são laranjas, certo? Porém, o nome está me dizendo que a laranja azeda e a laranja comum, elas pertencem ao mesmo gênero. Todas são do gênero Citrus, as duas. Ou seja, isso é um grau de semelhança entre elas. Já a laranja japonesa, ela pertence a um gênero diferente, que é Fortunella. Então, quando a gente fala de uma análise evolutiva, a gente está falando de quê? A laranja azeda, que é Citrus aurantium, e a laranja comum, que é Citrus sinensis, elas são mais próximas evolutivamente, visto que elas pertencem ao mesmo gênero. Enquanto a laranja japonesa, ela pertence a um gênero diferente, logo isso distancia evolutivamente das outras duas, ok? Então, em termos de similaridade, evolutivamente, a laranja azeda e a laranja comum são mais próximas evolutivamente. A sistemática filogenética é um segmento da biologia que surgiu para formular hipóteses para a sequência de origem dos organismos, né? A sequência histórica de evolução aí de origem dos organismos, bem para como estabelecer graus de parentesco evolutivos entre essas espécies. Diferentemente do que acontecia no início, que eram utilizadas somente características externas, a sistemática filogenética ela vem analisando dados da biologia celular, molecular, da genética, da anatomia, da embriologia, dentre outras áreas da biologia, ou seja, usa múltiplos conhecimentos para analisar esses dados, né, e convertê-los aí em similaridades e graus de parentesco entre as espécies. A sistemática filogenética ela trata de táxons. Os táxons, então, vão ser as unidades taxonômicas que são os objetos de estudo da filogenia. Nesse sentido, a filogenética ela utiliza esse tipo de representação gráfica para estabelecer aí graus de parentesco evolutivos. Essa representação é o que chamamos de cladograma ou de árvore filogenética, que é uma forma gráfica de representar as relações entre os táxons analisados. Então, aqui nós temos 4 táxons. Aqui, na raiz desse cladograma, nós temos um ancestral comum, que foi a partir do qual esses 4 táxons surgiram, foram se desenvolvendo evolutivamente. Aqui a apostila de vocês traz esses 2 exemplos de árvores filogenéticas. São 2 exemplos de cladograma diferente, mas que têm a mesma informação, trazem a mesma informação. A, B e C, então, são 3 táxons distintos. Todos eles são aqui unidos por um ancestral comum, que é representado por essa raiz da árvore filogenética. Cada nozinho, ele representa o processo de formação de uma nova espécie. E esse comprimento dessa linha, ela está representando o tempo que demorou, então, para essas novas espécies surgirem. Então, aqui, a gente pode obter dados desses cladogramas. Os táxons A, B e C, todos têm algum tipo de semelhança, todos vieram a partir de um ancestral comum, sendo que os táxons B e C, eles são mais próximos evolutivamente, ou seja, eles têm mais características evolutivas e eles surgiram por último evolutivamente. Os seres vivos, então, além de toda a classificação da questão da nomenclatura, eles foram divididos
e agrupados em grandes grupos. Atualmente, a divisão de grupos mais aceita é a de Robert Whittaker, que foi realizada em 1969. Ele propôs a existência de 5 grandes grupos, né, para agrupar então os organismos vivos, que são 5 grandes reinos: reino animal, vegetal, reino dos fungos, reino protista e reino monera, que é o das bactérias. Em 1977, e esses 5 grandes grupos, eles estão reunidos em 3 grandes domínios. Então, em 1977, com base em sequenciamentos genéticos, o cientista Wese, ele propôs a divisão dos reinos nesses 3 diferentes grandes domínios. O reino monera, então, ele foi subdividido, porque o reino monera está agrupado em 2 grandes domínios. A gente tem, então, 3 domínios, que são bactéria, árquea e eucária. Bactéria e árquea reúnem somente indivíduos do reino monera, que são as bactérias, sendo que a árquea reúne as bactérias mais diferentonas, são aquelas bactérias que resistem a ambientes extremos, que são também algumas bactérias que incluem a produção do gás metano. E aqui, no domínio bactéria, a gente tem as eubactérias, que são as bactérias mais comuns, causadoras de doenças, e também as cianobactérias. E no domínio eucária, a gente tem os outros 4 grandes grupos, que é o reino animal, reino dos fungos, reino vegetal, né, das plantas, e reino protista. A gente tem que lembrar que a classificação é uma obra em eterna construção, porque a ciência, a biologia, ela não é uma ciência imutável. Estão aí sempre ocorrendo descobertas, novas espécies são descobertas a cada dia, com base em estudos investigativos. Então, a ciência da classificação, quanto mais a gente avança em termos tecnológicos, em termos de conhecimento, ela pode também mudar. Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Bons estudos!